som. Amém, igreja? Eu recebi a incumbência de estar ministrando sobre a vida da igreja nessa manhã. E é com muita alegria, como sempre, né, falar daquilo que Deus tem despertado aquele que prega para trazer a palavra. E a mensagem de hoje, eu acredito, que irá falar nos corações da igreja, amém? Vamos nos colocar de pé, abrindo nossas Bíblias em Mateus 11. Mateus 11, do 28 ao versículo 30. Os 3 últimos versículos desse capítulo. O título dessa mensagem é Chegando na Presença. É o nome do título dessa mensagem. A palavra nos fala assim, Mateus 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Oremos. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, nós te rendemos graças, Senhor. Esta palavra, Pai, será que foi lida no meio da tua igreja, que venha, Senhor, trazer o fruto para o qual ela está sendo enviada, Pai. E que eu possa ser este instrumento, Senhor, de bênção na vida dos meus irmãos, Pai. Seja conosco e que eu diminua e que o Senhor cresça em meio à tua igreja, agora e para todo sempre. Amém. Podem tomar o assento, irmão. Boas. Quem que está aqui presente lembra o momento da sua conversão? Quem está aqui levanta a mão. Você não se converteu não, minha irmã? Então levanta, você lembra não? Jovenzinha, tem que lembrar. Pode abaixar a mão. E por que isso? Porque quando a gente ouve falar de Jesus, pela primeira vez, ou pela segunda, ou no momento em que o aceitamos, provavelmente não foi a primeira vez que ouvimos falar dele. Mas com certeza foi um momento ao qual você foi impactado pelaquela mensagem que você ouviu e te constrangeu diante da presença de Deus. E aí você chega e se lança clamando por misericórdia ao Senhor. E o Senhor, Ele te acolhe. E aí você vai caminhando, você vai conhecendo, Ele vai trabalhando na sua vida, Ele vai mudando tudo aquilo que se faz necessário. Me empresta a nova celular? Eu não posso pedir para desligar o ventilador, né? E aí você se aproxima dele, e aí você começa a entender que a sua vida pode ser diferente. Bom, entender não quer dizer que você vai conseguir deixar ele mudar a sua vida. E a gente começa as nossas batalhas espirituais. Eu creio que vocês já tenham percebido que a nossa batalha maior
não é o inimigo de nossas vidas, mas muitas das vezes são conosco mesmo. É aquilo que eu penso, é aquilo que eu desejo, é aquilo que eu espero, é aquilo que eu almejo. E eu não consigo dar conta disso. Só que, quando eu chego diante do Senhor, eu sou constrangida a ver o meu pecado. Mas vocês já perceberam que muitas das vezes nós somos igual a criança na presença de Deus? A criança, você a repreende, ela faz beicinho, fica triste, mas depois ela se achega de novo, e depois ela faz de novo errado, aí vocês corrigem, chamam atenção, e aí vai sucessivamente até ela crescer. Nós somos assim na presença de Deus. Não é porque não sabemos que não devemos agir desta maneira, mas é porque nós somos ainda crianças na presença do Senhor. E aí você me fala, Zuleika, mas já tem tempo, eu não cresci ainda. E aí eu digo, sabe por que nós não crescemos? Porque nós não começamos ainda a pagar o preço. Nós não começamos a pagar o preço do que é servir ao Senhor. Vir à casa do Senhor, viver uma vida de adoração ao Senhor, viver na presença do Senhor, não é algo que eu posso fazer simplesmente porque eu achei que é legal, porque eu não tenho o que fazer, porque me dá um status, porque assim eu me sinto seguro, porque não vai, naquele grande dia, chegar na presença de Deus aquele que ficou infiltrado no meio da igreja. Porque a palavra fala, irmãos, que o joio, ele vai crescer, não é fora da igreja, o joio vai crescer dentro da igreja, junto com o trigo. E será por que Deus deixou isso lá escrito como ensinamento? É para que nós, dentro da igreja, tenhamos esse cuidado de sabermos quem nós somos. Porque quando nós chegamos na casa do Senhor, nós chegamos do jeito que somos. Cheio de erros, de pecados, cheio de vontade, né? Cheio de mazelas mesmo, pensamentos errados. Mas só que nós precisamos crescer, precisamos deixar de ser aquela criança na presença do Senhor. Zuleika, eu já tenho 20 anos, já estou maior de idade na presença do Senhor. Mas será que realmente você conseguiu absorver tudo aquilo que Deus te deu? Porque graças a Deus, irmãos, nós congregamos numa igreja aonde Deus fala e Deus transforma. Porque toda palavra que é pregada na igreja não é para um, não é para outro. Toda palavra que você ouve, vinda do Senhor, você tem que tirar algo para a sua vida e deixar Deus trabalhar naquilo. Porque vai ser aos poucos, mas toda vez tem que ser um pouco. Porque se você começar a dizer que a palavra que teve no culto jovem ontem, aquela palavra foi uma palavra muito breve, muito sucinta, aquilo deve ter servido para alguém, para mim não. Mas serviu. Toda palavra pregada na casa do Senhor, todo louvor entoado na casa do Senhor, se você não deixar que essa palavra aqui, ministrada, que o louvor que é ministrado não trate você, quando você estiver lá fora, você não vai conseguir. Amém. Porque tem que termos o que? Uma sintonia. Eu tenho que ter uma conexão. Não é essa que vive caindo da nossa internet, mas é uma conexão fiel, uma conexão que me mantém segura, uma conexão que me mantém ligada com o meu Criador. Porque quando eu consigo manter essa conexão, aos poucos eu vou me libertando daquilo que eu preciso, aí eu deixo de ser uma criança. Eu começo a crescer. Porque a criança,
deixa de ser criança só porque ela muda de estatura. É pequena, ficou grande. Não. Tem muitos adultos que têm comportamento de criança. Não sabe ouvir um não, não sabe se frustrar, não sabe ter paciência, não sabe ter tolerância, não sabe se comportar. Tem as suas carências mal resolvidas e aí vive uma vida desregrada, uma vida sem condições de crescer na presença do Senhor. E aí eu vou dizer que esses são os infiltrados, porque a mesma palavra que é trazida para todos, por que faz efeito em uns e outros não? Porque naquele grande dia que estivermos diante de Cristo, será dita uma palavra, porque está aqui. Aleluia. Apartai-vos de mim, vós que praticaste iniquidade. Mas, Senhor, eu preguei, eu evangelizei, eu não faltei culto, eu estava na Santa Ceia, eu estava louvando, eu participava do grupo de coreografia, eu trabalhava com as crianças, eu era missionária no campo, estava lá em Guaxindiba, evangelizando. E aí Jesus vai falar: apartai-vos de mim, vós que praticaste a iniquidade. Oh, aleluia! Aleluia! Tem passagens na Bíblia, irmãos, que é exclusivamente para a igreja dele, para cuidar da igreja dele. Não ouça algumas coisas e leve para fora, traga para dentro de você. Porque quando você traz isso para dentro de você, você se sente comprometido em viver uma vida íntegra na presença do Senhor. Porque isso, inclusive, é algo pessoal. A transformação é pessoal. Não é para o pastor ver. O pastor Otto e o pastor Aires estão aqui presentes. Será que se eles estivessem presentes, não teria mais irmãos aqui? Ou não? Não sei. Será que quem falta à igreja, quem falta aos seus compromissos, falta por uma necessidade ou porque prioriza outras coisas em sua vida? Aleluia! Isso é algo que veio me chamar a atenção, porque eu acabei de ler que aqueles que estão cansados, sobrecarregados, eles chegam na casa do Senhor, trocam o jugo dele com o Senhor, mas não entende que responsabilidade é essa que ele trouxe para a vida dele. Porque Jesus, ele não está interessado em cuidar daquele que não tem compromisso com ele, daquele que é negligente. Por quê? Porque ele é Deus. Ele quer que todos venham ser salvos, que todos venham ser escolhidos. Mas isso não depende dele, depende de cada um de nós, com a nossa responsabilidade, com a maneira de olharmos, entendermos e vivermos aquilo que entendemos. Porque muitas das vezes a gente troca o fardo, vive o melhor, mas só que o melhor continuará sendo o melhor se você entender o que é melhor para você. Porque o melhor não é uma conta gorda no banco, o melhor não é uma fartura na despensa, o melhor não é ter uma boa saúde, o melhor é o que você faz com o que você tem. A conta no banco pode estar vazia, a despensa pode estar vazia, a sua saúde pode não estar boa. Mas o que você faz com isso? O que você faz com o que Deus tem te dado? Porque eu aprendo muito, irmãos, quando eu lembro de Jó. Porque Jó era temente a Deus. Então, quando ele estava lá em cima, ele era temente a Deus. Quando ele ficou lá embaixo,
nas lutas, nas adversidades, naquilo que ele estava sendo provado, ele também estava com Deus. Você não presencia, né, Jó, né, abandonando o seu Deus, como a mulher dele falou. Abandona esse Deus e morre, Jó. Abandona, morre. Mas Jó falou não. Nu eu vim, nu eu voltarei. Porque servir a Deus para ele não era por aquilo que Deus dava a ele, mas sim por aquilo que Deus era na vida dele. Aleluia! E nós muitas das vezes esquecemos o que é Deus nas nossas vidas. E se nós não reconhecemos que estamos indo de maneira a nos afastar dele, nós vamos nos afastando e vamos perdendo essa comunhão com ele. Esses dias que não teve culto, só teve quarta, e aí só teve no domingo à noite, na outra semana a mesma coisa. Eu quando cheguei na igreja na quarta, porque eu não vim domingo de manhã e domingo à noite, eu senti uma coisa estranha. Sabe? Eu senti estranho entrar na casa do Senhor. Você sabe o que é isso? É quando você se molda naquilo que você faz por prazer. Amém. Por prazer. Ah, vai ter não sei o quê. E só depois do culto. É automático. Sai de você automático. E vou ver. Ah, eu tenho que falar com o pastor. Ah, não vai dar. Você se atraiu por alguma outra coisa que não é o prazer de servir ao Senhor. Não estou dizendo que a gente não possa, tá? Ter uma vida, não estou dizendo isso. Mas eu vejo que muitas das vezes há uma facilidade muito grande no povo de trocar o culto do Senhor por outra coisa. Por outra coisa, irmãos. Às vezes uma visita que chega na tua casa, visita, não posso ir. Deixa a visita te esperando, ela sabe que você é crente, cultua ao Senhor, você sabe que tem o seu compromisso, todo mundo sabe que eu tenho o meu compromisso. Se chegar lá, vai ficar com de ódio lá me esperando voltar. Ué? Parentela já até fala. Se não tiver nada para fazer na igreja, ela vai. Já falou assim, quando tem algum compromisso no meio da família. Por quê? Porque é verdade. Mas como foi que eles entenderam isso? Foi eu falando? Não, foi eu me posicionando. Eu chego mais tarde, mas eu vou. Eu não posso mais, eu vou mais cedo, mas eu tenho que sair mais cedo. Eu vou sim, mas eu tenho que... Isso foi ao longo de uma trajetória. Mas aquele que está na casa do Senhor, nessa trajetória, trocou o seu jugo, pegou o jugo suave, e continua sem entender o que foi isso que foi dado, não deixou nascer esse prazer de estar na casa do Senhor. Não aprendeu a ter esse prazer. E é um prazer mesmo. Prazer mesmo, uma necessidade. Porque a palavra nos diz aqui, porque os humildes de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Por que eu tenho esse comportamento? Porque estar na presença do Senhor me dá descanso. Me dá descanso saber que eu sou filha do Rei. Me dá descanso de saber que Jesus morreu na cruz do Calvário por mim. Me dá descanso. Pode estar difícil. Eu posso estar sendo atormentada pelas situações da vida. Mas quando eu lembro, não, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Acabou. Eu descanso no Senhor. Mas você não sente? Claro que eu sinto. Mas eu aprendi o quê? A descansar no Senhor. A entender que Deus tem o motivo dele de agir da maneira que está agindo. Quem não sabe sou eu. Poxa, mas eu já fiz tudo certo.
fiz tudo certo, por que eu não recebo? Por que não acontece comigo? O problema não é seu, irmãos, o problema é de Deus dar conta disso. Você entendeu? E muitas das vezes a gente fica trazendo para a gente, como se a gente tem que dar conta. Se você chegou cansado, se você o recebeu, Ele irá mudar a situação da sua vida. No tempo dele, da maneira dele. Conversava com uma irmã a respeito de bênçãos, né, de prosperidade, e aí a irmã me falou assim, eu acho que eu não consegui prosperar o suficiente na vida, porque Deus ainda está me tratando, porque eu nem sei o que eu faço se eu conseguir todas as coisas que eu quero. Entendeu o que é isso? Tem muita gente que pede algo ao Senhor, e quando consegue, esquece quem foi que o abençoou, quem foi que prosperou na vida dele, quem foi que levou ele àquele lugar de excelência. E é por isso que Deus, muitas das vezes, retarda em nossas vidas as bênçãos dele. Vamos abrir em Mateus 15. Mateus 15, a partir do versículo 21, fala de uma mulher que chega na presença do Senhor. Ela chega na presença do Senhor para pedir algo ao Senhor. Ela era cananeia. Mateus 14, 21 nos fala assim: partiu Jesus dali e retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que vivia daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximou-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre. Então ela, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus disse: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Entender o porquê muitas das vezes o Senhor não nos atende é começar a reconhecer a soberania dele sobre as nossas vidas. Essa mulher, ela foi repudiada, foi recusada, né? Porque ela estava com uma dificuldade, mas ela não era da tribo de Israel. E aí ela foi: não é certo que o pão saia da boca dos filhos para os cachorrinhos. Uma maneira carinhosa até de dizer, porque vocês sabem, né, que tem gente aqui presente que tem cachorrinho como filho. Nossa, né? E aí, essa comparação, para muitos, pode ser pesada. Por que Deus deu para um e não deu para mim? Por que Deus fez com fulano e não fez para comigo? Mas ela cria que a solução que ela precisava teria que vir desse Jesus. Teria que vir dessa pessoa. Quem estava ali era quem ia resolver a aflição que ela tinha na casa dela. E muitas das vezes, irmãos,
A gente tem uma guerra interior, porque já sabemos o que temos que fazer, mas não o fazemos. E ontem eu conversava com o jovem a esse respeito de mudança de comportamento, de atitudes, e ele falou como que se faz. E aí eu disse para ele: todos os dias, a todo momento, você tem que dizer para você que isto não é bom para você. Ah, Zuleika, isso muda? Com certeza muda. Porque se você não deixar aquilo entronizar em você, você não vai repreender na hora que você for preciso. Porque o que você vai fazer na hora? Ah, eu sempre faço, é assim mesmo, não consigo. Aí você vai lá e faz o que não é para fazer. Ah, eu não dou jeito, não, é muito difícil. Comportamento, irmãos, é algo que é possível de ser mudado. Comportamento, atitudes. Eu sempre falo isso, eu não gosto de perder culto. Por quê? O dia que eu não puder, aí eu vou perder. Mas eu não gosto. Porque se eu não tomar isso como uma verdade para mim, se eu não pegar isso para mim como algo real, que tem que ser eu a dar conta, eu falto culto porque fiquei com dor de cabeça, eu falto culto porque eu não gosto de chegar atrasado, eu falto culto porque eu tenho que vir a pé, eu falto culto porque eu estou com dor na perna, eu falto culto porque eu estou cansado. Olha só, quantas vezes eu vou faltar culto? Porque eu coloquei outras coisas no lugar do culto. Ah, Zuleika, mas culto, poxa. É culto, sim, mas é um compromisso. Lembra que lá nós lemos em Mateus 11, que eu troquei o meu fardo pesado pelo jugo que é leve? Se eu troquei esse fardo pelo jugo que é leve, hoje eu estou flutuando. Aleluia! De como eu vivia antes me arrastando. Então eu tenho que fazer valer aquele que trocou o fardo comigo, tendo compromisso e responsabilidade de vir adorá-lo. Ah, Zuleika, mas eu posso adorar Deus na minha casa. Se você consegue adorar Deus na tua casa, você não abre mão de adorar Ele na casa dele. Aleluia! Concorda comigo? Se você serve a Deus lá fora, como muitas pessoas dizem que o fazem, ah, mas eu não preciso estar numa igreja, eu não preciso ficar na igreja. Então você não sabe o que é servir a Deus. Você não sabe. E como eu falei agora há pouco, precisamos ter cuidado. Se eu não estou sendo joio, crescendo no meio do trigo. Porque o joio, ele cresce até a floração igual ao trigo. Igual ao trigo. É difícil você identificar. Eu não conheço pessoalmente, mas eu já ouvi falarem que quem planta tem dificuldade de reconhecer. Você pode olhar e achar que isso é trigo. Não, isso é joio. Você pode arrancar o que não é para ser arrancado. Por isso que Jesus fala: deixar crescer. Na hora da colheita, eu vou separar. Na hora da colheita. Então, o joio vai crescer junto com o trigo. Porque essa mulher que nós lemos aqui, Cananeia, ela era o joio que se infiltrou ali, era uma pessoa, né? Mas ela tinha uma raiz, tinha uma descendência. E aí ela já viu que ela era trigo, era joio, porque ela não era do povo de Israel. Mas qual foi o comportamento dela? Qual foi a atitude que ela teve? De que Cristo iria dar conta daquilo que ela precisava. Então ela falou: não, eu sou merecedora sim. Porque os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aleluia! Nós chegamos muitas das vezes na casa do Senhor para pegar as migalhas. Eu, quando entrei na casa de Deus e aceitei, eu era tão pecadora, me
sentia tão lá embaixo, que eu via tudo tão lindo dentro da igreja, e que eu falei, nada disso o Senhor vai poder me usar. Nada disso o Senhor vai poder me usar. Porque eu sou muito pecadora, eu sou muito falha. Mas se o Senhor me der condições e me ajudar, eu posso amar as pessoas, eu posso me dedicar, eu posso servir, eu posso ofertar algo na vida de alguém, eu posso ajudar alguém. Eu pedi ao Senhor que me ajudasse a amar. Aleluia! E isso é muito bom, irmãos. É muito bom. Melhor do que ter dom para louvar, melhor do que ter dom para poder evangelizar, melhor do que ter dom para poder pregar, melhor do que ter dom para se destacar em meio à multidão. Porque o que eu pedi ao Senhor, eu posso viver todos os dias da minha vida. O que eu pedi ao Senhor, eu posso viver a cada momento da minha vida, aleluia, independente aonde eu esteja. Porque aquele que prega tem que ter um público para pregar, aquele que canta tem que ter um palco e um microfone para cantar, aquele que evangeliza tem que ter alguém para evangelizar, mas aquele que ama, aonde ele estiver, ele está fazendo e vivendo isso, irmãos. E eu achava que era a única coisa que eu podia fazer. Aleluia! Porque a gente reconhece que Deus é na nossa vida, aleluia, quando Ele te direciona e você se esforça para fazer aquilo que Ele direcionou. Cada um de vocês aqui, nesta manhã, tem algo para fazer que Deus direcionou. Você ainda não está fazendo da maneira que Deus quer. Não é por falta de oportunidade, não é porque o pastor não te deu lugar, não é porque você não foi convidado, não é porque você não foi visto ainda, não é porque você não foi valorizado, mas é porque você não entendeu aquilo que Deus chamou você para fazer. Eu chegava na igreja, irmãos, tinha uma água no chão, eu passava, tinha uma criança chorando, eu pegava no colo. Tinha alguém precisando achar um versículo na Bíblia, eu estava ali olhando. Deus tem algo a fazer na sua vida. Que nesta manhã você possa entender que você chegou na casa do Senhor, você trocou o seu fardo, aleluia, como aquela mulher cananeia. Você não foi excluído. Deus viu algo em você, por isso que Ele investiu em você. Mas cabe a cada um de nós vivermos aquilo que Deus deu para nós, que nós não possamos viver uma vida de qualquer maneira, que nós não venhamos crescer misturado com o trigo, mas que a nossa raiz, a nossa essência, aleluia, venha dar bons frutos na casa do Senhor. Porque virá o dia, irmãos, que o ceifeiro virá e não vai ter como você mudar a sua essência. Porque o Senhor muda a nossa essência quando nós começamos a caminhar com Ele. Eu já tenho mais de 20 anos de caminhada. Cada um tem o seu tempo aqui de caminhada com o Senhor. O que o Senhor já conseguiu mudar na sua vida. Eu sei o que o Senhor ainda não conseguiu mudar na minha vida, porque eu não o deixei mudar. Aleluia! E isso é uma responsabilidade de cada um de nós. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, mas prossiga para o alvo, que é Cristo Jesus. Amém? Nós temos um alvo esse ano. As nossas camisas, ela tem vários ministérios. Todos os da igreja estão nessa camisa. Olhe para ela e fala: meu alvo vai ser esse ministério. Amém. Se você está em um que você não está prosperando, olhe para outro e vá prosperar em outro. Ah, mas eu sou daqui, Zuleika. Qual é o problema? Qual é o problema?
prosperar, porque chegará o dia da colheita. E qual é o fruto que você estará com ele nas mãos? O fruto do joio ou o fruto do trigo? Que nesta manhã você saia daqui. Vamos nos colocar de pé com essa visão de entender que fardo é esse que você trocou para com Cristo. Amém? Deus, irmãos, Ele é fiel em nossas vidas. Ele trata de cada um de nós de uma maneira excelente, de uma maneira real e verdadeira. Mas eu preciso saber quem é Cristo.